todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciar o nosso culto nesse momento. Eu estava ali conversando um pouquinho com o irmão Onésio, mas já estamos aqui para iniciar o nosso culto. E vamos iniciar com um momento de oração. Então, tem algum irmão que tem algum pedido de oração para que oremos? Eu sou lá na igreja de Paulo, pastor, para acho que encerrar a oportunidade de falar, né? Em Jesus. Vamos orar pela Grace e pelo Paulo. Falei com a Grace essa semana, orei com ela, mas vamos continuar orando. Mais alguém? Também pela Priscila, minha neta, e também pela minha filha, né, Bernadette, que tive uma boa notícia dela de tarde, então pedir pela irmã Neida, orar também em favor da saúde. Vamos orar pela Priscila e pela irmã Bernadette. Irmã Miriam? Meu irmão Adriano. Vamos orar pela Adriana. Orar pela minha sobrinha, a Ana Natália, que tem aniversário hoje. Pela Natália também. Eu peço oração pelos meus sobrinhos. Amém. Mais alguém? Onésio? Hoje eu recebi um telefonema de uma pessoa que apareceu de manhã pedindo oração. Uma criança que está com tumor no olho e precisa de fazer uma cirurgia. Então eu queria que eu estivesse orando para que o Senhor esteja Isso. Amém. Então oremos, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nesta noite, Senhor, que vamos cercar a mesa do Senhor, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos torne dignos, ó Pai, de participarmos da ceia, do corpo e do sangue do Senhor. Ó Pai, também te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar, ó Deus, buscando a Tua face. Obrigado por cada irmão que aqui já chegou, por cada um dos que ainda hão de chegar. Coloco diante de Ti, Senhor, um pedido de oração feito pela irmã Luzia, ó Deus, onde ela pede pela Grace, pelo Paulo. O Senhor sabe, ó Deus, quais são as dificuldades, ó Deus, que eles têm enfrentado, mas nós colocamos a vida deles nas mãos do Senhor, sabemos que o Senhor fará o melhor e te pedimos que o Senhor atue, ó Deus, em suas vidas, em seus corações, nas situações, nas dificuldades que eles estão enfrentando. Ó Deus, coloco também diante de Ti o irmão Geraldo e o pedido de oração que ele fez em favor de sua neta Priscila e em favor de sua filha Bernadette. Amém. Ó Deus, que o Senhor venha curá-las, ó Deus, e libertá-las de tudo aquilo, Senhor, que elas precisam ser curadas e serem libertas. Amém. Ó Deus, atue na vida delas, realizando, ó Deus, o Teu milagre. Sim. Também, Senhor, colocamos diante de Ti a irmã Miriam, sua família, em especial seu irmão Adriano. Ó Deus, que o Senhor venha libertá-lo, ó Deus. Ó Deus, o Senhor sabe, ó Deus, o quão necessitado ele é, ó Deus, de um milagre em sua vida, de libertação, de transformação, de conversão. Então, Senhor, trabalhe na vida desse moço. Também colocamos diante de Ti, Senhor, ó Deus, a sobrinha da irmã Terezinha, que o Senhor venha abençoá-la neste dia. O Senhor sabe, ó Deus, quais são as necessidades, ó Deus, que ela tem, ó Deus, tanto espirituais como materiais. Que o Senhor venha alcançá-la e te louvamos pela vida dela. Colocamos também diante do Senhor os sobrinhos da irmã Terezinha Moura. Ó Deus, que o Senhor também venha trabalhar em suas vidas, trabalhar em seus corações, libertando-os, ó Deus, convertendo-os para a glória do Teu nome. Colocamos também esse jovem
que foi acometido dessa enfermidade, pelo qual o irmão Anésio pede oração, que o Senhor venha curá-lo e realizar grandes obras na vida dele. Ó Deus, que ele venha conhecer ao Senhor. Ó Deus, te peço que o Senhor abençoe cada irmão aqui presente. Mais uma vez te pedindo por aqueles que já chegaram e por aqueles que ainda hão de chegar. Faça-te, Senhor, presente nesta noite. Ó Deus, queremos sentir a tua presença. Sim. Invocamos o teu nome, Senhor. Te pedimos que o Senhor receba este culto, receba a nossa adoração. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos agora louvar a Deus. Eu quero convidar aqui o irmão Peterson. Se tem mais alguém que vai ajudá-lo. Onde está? Isso, irmão Peterson. E ele vai nos ajudar a termos esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Enquanto louvamos, você que trouxe os seus dízimos, as suas ofertas, a sua contribuição para missões, você pode se levantar do seu lugar e depositar aqui no gasofilácio. Louvemos a Deus com muita alegria e com muita disposição em nosso coração. Som. Amor tão grande,
Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Que separava, já não separa.
Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar. Vamos agora ter o nosso momento missionário, onde ouviremos falar sobre a nossa campanha de missões nacionais. Meus irmãos, Boa noite. vamos estar falando o tema, né? E a divisa. Vamos colocar de pé. Vamos lá, Graça? O tema. Porque nem amor, A divisa. nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:9. Amém, né? A gente vai estar ouvindo, né, a música e eu entreguei a letra para os irmãos que quiserem estar acompanhando.
deu um testemunho, né, agora. Promotor de missões é um missionário frustrado? Muitas vezes nós achamos que o promotor de missões é um missionário que não aceitou o chamado de Deus, que desobedeceu ao Senhor, que fez um casamento errado, que fez uma escolha errada na vida e ganhou um prêmio de consolação ou até um castigo, ser promotor de missões. Nós muitas vezes erramos quando pensamos isso. Nós sabemos que Deus chama pessoas para ir, mas Deus chama pessoas para ficar, especialmente nesse tempo onde Jesus disse que o amor de muitos esfriaria, onde nossas igrejas estão adormecidas, pessoas estão vivendo voltadas para si mesmos e Deus está levantando um exército de pessoas dizendo: eu quero que você fique para acordar a sua igreja, para despertar, para mudar radicalmente a visão da sua igreja, para que a sua igreja entenda a necessidade de fazer discípulos onde está e sustentar a obra missionária, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. Nós precisamos ganhar o Brasil e o mundo para Cristo. Nós usamos muito a expressão segurar as cordas, né? Nós entendemos que nós que ficamos, seguramos as cordas, mas muitas vezes nós usamos essa expressão de forma errada. Quando tratamos que segurar as cordas seja apenas sustentar a obra missionária financeiramente. Sim, precisamos sustentar a obra missionária. Isso é a nossa função como promotores de missões, levantar recursos para que os missionários lá no campo que estão segurando essas cordas possam fazer discípulos. Mas nós também temos a nossa primeira missão, porque o nosso chamado, o chamado de todo crente é fazer discípulos. E a nossa primeira missão é fazer discípulos onde estamos. E os missionários lá nos campos estão também segurando as cordas, porque eles também sustentam a obra missionária. Todos os missionários também têm PAN. Todos os missionários também sustentam outros missionários e fazem discípulos onde estão. E todos nós também somos missionários onde estamos, fazemos discípulos onde estamos e sustentamos os missionários nos campos. Meu querido promotor, Deus te chamou para ficar. E você precisa aceitar esse chamado. O inimigo nas nossas almas não quer que você faça isso. Ele quer que você fique chorando porque você não está no campo. Ele quer que você se sinta frustrado, fique aí na sua igreja quietinho, deprimido, achando que você está desobedecendo ao Senhor. Mas Deus está te levantando para dizer: eu te chamei para ficar, para trazer uma nova visão à sua igreja, aos jovens da sua igreja, criar uma nova geração de pessoas apaixonadas por missões, crianças que amam a obra missionária, crianças que fazem discípulos desde pequenos. Ah, meu irmão, Deus quer usar a tua vida. Deus quer te fazer uma bênção onde você está, segurando as cordas e criando e formando uma nova geração de pessoas apaixonadas pela obra missionária. Deus te abençoe, estamos juntos, vamos avançar. Vamos orar então, né, Reis? Vamos pedir Senhor, para esta hora de missões, né? Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que nos dá. Te agradeço, Senhor, por esse momento que estamos aqui agora, Senhor, cada irmão, cada visitante presente. Esteja abençoando muito essa igreja, Senhor, abençoe a família dessa igreja. Abençoe também, Senhor, os missionários que estão nos campos, Senhor, trabalhando, que estão passando por dificuldades, Senhor, mas mesmo com essas dificuldades não têm se desmotivado da obra, do trabalho, Senhor, estão ali firmes porque se confiam em Ti, Senhor. Amém. Seja abençoando a junta de missões que cada ano que passa, mesmo com os problemas, está ali firme, porque sabe que tudo isso tem um propósito que vem do Senhor. Agradeço, Senhor, pela junta também missionária, por trazer até as igrejas nossas informações importantes, porque sabemos que os irmãos devem conhecer o que está sendo feito. E com certeza esse trabalho que chega até nós, através dos vídeos, através das mensagens dos missionários, das pessoas que se convertem, eu tenho certeza que isso mexe com muitos irmãos de nossas igrejas. Então esteja abençoando cada missionário, abençoe essa igreja também nessa questão, os irmãos que estão empenhados nos bazares, Senhor, nas coisas que vêm trazer essas ofertas. Te agradeço por tudo, esteja abençoando o restante deste culto, em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus por tudo que já ouvimos até agora. Meus irmãos, eu gostaria de convidar aqui a irmã Gilcelene, que viesse aqui, tomasse culto
e fizesse a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 32. Então eu peço a todos os irmãos que abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 32. A irmã Juscelene vai fazer essa leitura e os irmãos acompanhem juntamente conosco. Boa noite, irmãos. Boa noite. Leiamos, Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Jerusalém. Eu quero convidar aqui o irmão Tarcísio e o irmão Geraldo, que vão nos ajudar a distribuir os elementos. Enquanto eles distribuem os elementos, nós vamos louvar a Deus com o hino 123 do cantor cristão. Antes dos irmãos distribuírem os elementos, todos os irmãos crentes do Senhor Jesus, batizados, podem pegar os elementos e participar da ceia do Senhor, tá bom? Vamos louvar a Deus com o hino 123 do cantor cristão. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis desse sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavar, mais alto que a neve ser. Quão espinhosa coroa de Jesus por nosso coroa. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis dessas chagas purezas para mais
Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve ser. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comamos todos do pão. Logo após comerem, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Tomai e bebei, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos todos do cálice. Os irmãos podem louvar a Deus com frases curtas de oração, de agradecimento. Obrigado, Senhor Deus, por este momento, Pai, tão especial nas nossas vidas. E obrigado por tudo, Senhor Deus, pela tua morte, pela sua ressurreição. E obrigado pela salvação de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, Senhor, pelo cuidado para conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por entregar a minha vida a Ti, Pai. Muito feliz, Pai, da palavra do Teu nome, Pai. Escolher o Teu da minha família, Pai. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para fazer parte do seu povo. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro e enviou o seu Filho para nos dar a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, é muito bom estarmos reunidos para participar da mesa do Senhor. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma.
e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vistas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amados irmãos, no dia 26 de abril de 2020, deste ano, eu comecei a pregar sermões sobre as 7 igrejas da Ásia, que estão descritas em Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro profético, é um livro de revelação, porque nele Jesus aparece ao apóstolo João quase 100 anos depois de sua morte e ressurreição e subida ao céu, e lhe dá várias revelações. Ou seja, lhe mostra coisas misteriosas e maravilhosas. Nos diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, 2 e 19. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. A primeira coisa que Jesus manda João fazer é escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Uma carta para cada igreja. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículos de 9 ao 11, que diz: eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas João não ia escrever o que ele queria. Jesus iria ditar para João o que deveria ser escrito em cada carta para cada igreja. Eu já preguei, nesse tempo que estamos pregando sobre esse assunto, sobre 6 cartas escritas
às 6 igrejas. Já falei sobre as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Hoje vamos falar da 7ª carta, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Então volte novamente o seu olhar para a Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Abra a sua Bíblia e mantenha ela aberta. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos começar falando sobre o autor da carta, o destinatário e o endereço. O autor da carta é Jesus. Ele se identifica como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e como o princípio da criação de Deus. O Amém significa que Jesus está autenticando a carta, dizendo: olha, sou eu mesmo, sou eu que falo convosco. É Jesus que está falando conosco nesta noite, através de sua palavra. A testemunha fiel e verdadeira significa que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus. João capítulo 14, versículo 6. O princípio da criação de Deus significa que Jesus também é o Criador de todas as coisas, junto com o Pai e o Espírito Santo. Tem pessoas que entendem errado quando diz que Jesus é o princípio da criação, pensa que é porque Jesus foi criado primeiro do que tudo. Mas Jesus, ele não foi criado. Ele foi gerado desde a eternidade e ele existe desde a eternidade. Mas ele, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, foi o Criador de todas as coisas. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, nos diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, meus irmãos, também na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16 diz: pois nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então agora vamos falar do destinatário da carta. Já vimos que o autor da carta é Jesus. O destinatário é o anjo da igreja, ou seja, o pastor da igreja. Em Apocalipse, chama o pastor de cada igreja de o anjo da igreja. O endereço da carta era a igreja que ficava na cidade de Laodiceia. Versículos 15 e 16. Alguém leia, por favor. Conheço as tuas obras,
que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nem és frio, nem quente, és morno. O que significa isso? Vamos voltar lá na cidade de Laodiceia para saber que o suprimento de água da cidade de Laodiceia vinha de uma fonte distante, através de tubos. Em consequência, quando a água chegava à cidade, ela era morna e pouco potável. A cidade vizinha de Hierápolis possuía fontes térmicas medicinais. E a outra cidade vizinha, Colossos, era abastecida por uma fonte de água fria vinda das montanhas. Jesus toma o exemplo da água quente de Hierápolis, da água fria de Colossos e da água morna de Laodiceia, e pede para que a igreja de Laodiceia seja refrescante, ou seja, fria. Tem muita gente que entende essa passagem achando que igreja fria está se referindo à frieza espiritual. Mas essa passagem está se referindo à refrescância. A igreja, ela tem que ser um lugar refrescante, onde a palavra de Deus é trazida para confrontar o pecador de seus pecados, para que este se arrependa e para que ele receba a refrescância, o vigor espiritual. Jesus diz que a igreja não deveria ser morna, como era o abastecimento de água daquela cidade. Então, Jesus ele traz duas repreensões à igreja de Laodiceia. A primeira é referente à mornidão espiritual da igreja, como nós já vimos. Esta era a descrição da condição espiritual da igreja de Laodiceia. Era uma igreja morna. A igreja morna é aquela que se mistura com o mundo e em comportamento se assemelha à sociedade ímpia ao seu redor. Professa o cristianismo, mas na realidade é espiritualmente desgraçada e miserável. Nós temos, por exemplo, o catolicismo romano, que professa ser uma igreja cristã, mas é uma igreja totalmente misturada com a idolatria, com o paganismo, com o mundanismo. E tem muitas igrejas que se dizem evangélicas que também já entraram pelo mesmo caminho. Essas são igrejas mornas. Cristo faz à igreja de Laodiceia uma séria advertência no tocante ao julgamento contra a mornidão. Ele diz: porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Versículos 17 e 18. Alguém leia, por favor. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico,
compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Outra repreensão de Jesus à igreja de Laodiceia é que ela era uma igreja orgulhosa, não reconhecia a sua miserável condição espiritual. Se dizia rica, mas na verdade estava espiritualmente pobre e precisava comprar ouro de Jesus, ou seja, precisava ouvir, valorizar e obedecer a palavra de Deus. A igreja de Laodiceia estava espiritualmente nua e precisava comprar de Jesus vestes brancas para vestir-se, ou seja, precisava voltar ao caminho da santificação e se separar do mundo. A igreja de Laodiceia estava espiritualmente cega e precisava comprar de Jesus colírio para enxergar, ou seja, precisava voltar a ser cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, essa era a condição da igreja de Laodiceia. Versículos do 20 ao 22 diz assim, versículos 20 ao 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia, em sua autossuficiência e em seu mundanismo, tinha rejeitado o Senhor Jesus. O convite de Cristo, como estando fora da porta da igreja, é um apelo seu por comunhão com qualquer pessoa que se arrepender da mornidão espiritual. Veja que coisa curiosa. Jesus do lado de fora da igreja, tendo que apelar para que os crentes se convertam, para que saiam da mornidão espiritual, para que possam ter novamente comunhão com Jesus. O prêmio para aquele que se arrepender de sua mornidão espiritual e se tornar um verdadeiro crente, será se sentar com Jesus em seu trono. Se sentar com Jesus em seu trono. Esse é o prêmio para o crente que abandonar o mundanismo, a mornidão espiritual e buscar ter comunhão íntima com Jesus. Em todas as cartas, Jesus recomenda que as igrejas ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Por exemplo, para a igreja de Éfeso, o Espírito Santo diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa árvore da vida, no princípio, ela estava no Éden. Havia duas árvores especiais no Éden: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus proibiu que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem desobedeceu, comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, depois, Deus vedou ao homem comer da árvore da vida,
para que o homem não vivesse eternamente num estado de pecaminosidade, mas para o verdadeiro crente, para aquele que vencer, este lá no céu comerá da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para a igreja de Esmirna, o Espírito Santo diz: o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, mas terá a coroa da vida. Não sofrer o dano da segunda morte significa não ser lançado no lago de fogo e enxofre para ficar lá por toda a eternidade. Mas, ele diz, receberá a coroa da vida. É uma expressão para falar da vida eterna para aquele que vencer, para aquele que é um verdadeiro crente. Para a igreja de Pérgamo, o Espírito Santo diz: ao que vencer, lhe darei a comer do maná escondido. E lhe darei uma pedrinha branca, onde está escrito o seu novo nome. Comer do maná escondido fala sobre ter comunhão com Jesus. O maná escondido é uma expressão que fala sobre Jesus. E receber uma pedrinha branca, onde está escrito o seu novo nome, fala que lá no céu nós teremos um novo nome. Como será esse nome? Não sabemos. Só saberemos quando chegar lá. Para a igreja de Tiatira, o Espírito Santo diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e também lhe darei a estrela da manhã. Então, Jesus promete que os seus servos governarão juntamente com ele. Para a igreja de Sardes, o Espírito Santo diz: ao que vencer, será vestido de vestiduras brancas. Fala sobre a santidade eterna que o crente terá, porque lá no céu nós seremos libertados da presença do pecado, pois não haverá mais pecado e nós não pecaremos mais. Ao que vencer, será vestido de vestiduras brancas. O seu nome não será apagado no livro da vida, mas será pronunciado por Jesus diante do Pai e dos anjos. Para a igreja de Filadélfia, o Espírito Santo diz: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Fala da segurança da salvação que o crente tem. Ele será coluna no santuário de Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Por fim, para a igreja de Laodiceia, o Espírito Santo diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Meus irmãos, a igreja de Laodiceia, ela só recebeu repreensões do Senhor Jesus. Mas isso não significa que Jesus não amasse aquela igreja. Ele a amava. E por amá-la foi que ele a repreendeu.
A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele repreende e castiga todo aquele a quem ama. Então, se nós recebermos uma repreensão do Senhor, nós devemos ficar alegres, porque é uma prova que o Senhor nos ama. Concluindo, a vida não termina aqui neste mundo. Depois da morte, aqui na terra, a vida continua. Para o verdadeiro crente, ela continua lá no céu. O apóstolo Paulo disse que se nós esperarmos em Cristo apenas desta vida, somos os mais miseráveis. A esperança do crente está no céu, na ressurreição e na vida eterna. Mas aquele que morrer sem ter crido, sem ter conhecido e reconhecido a Jesus Cristo, morreu, esse morreu e foi condenado. Aquele que viver a sua vida aqui na terra e morrer sem aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, a vida desta pessoa na eternidade será longe de Deus, no inferno, no lugar de tormentos, que é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É por isso, irmãos, que se você ainda não é um crente, você deve entregar a sua vida a Jesus, para que você tenha a vida eterna. E se você é um crente, você tem que examinar a sua vida. Eu estou crente, ou seja, firme nos caminhos do Senhor. Eu sou um cristão refrescante, no sentido de levar a palavra de Deus, ou eu estou morno, misturado com as coisas do mundo. Se esse for o caso, você deve se arrepender e voltar-se para o Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos encerrar. Eu quero dar alguns avisos para encerrar. Terça-feira, não esqueça de reunir sua família para fazer o seu culto doméstico na sua casa. Quinta-feira, participe do culto através do Google Meet. Nós teremos a participação da missionária Miriam Leite, que falará para nós. E na próxima semana, o culto normal de escola bíblica dominical e também o culto à noite. Que Deus abençoe os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Vai em paz, que o Senhor os abençoe. Amém.